Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo aqui para o nosso canal. Mais uma Soldcraft UI24R. Essa mesa chegou aqui para me fazer o reparo no canal 5 e o canal 16, que estava instalando, dando alguns estalos, alguns ruídos. E tá virando comum, né? Esse defeito nessa mesa. Essa aqui tinha uma pequena etapa aqui já diferente da anterior, também com problema. E o problema foi solucionado. Mas conversando com o cliente em relação à questão da temperatura interna, ele pediu para mim fazer a troca da pasta térmica e também para mim fazer uma análise aqui de uma exaustão mais apropriada para reduzir essa temperatura interna da mesa. Então vamos lá. Eu coloquei dois sensores de temperatura. Esse vermelho corresponde a esse multímetro aqui da Ikari. Esse outro corresponde àquele pequeno sensor. Esse multímetro da Ikari, eu estou achando que esse sensor dele está com problemas. Então, como eu queria fazer a medida de temperatura interna de modos diferentes, então eu decidi colocar os dois e ainda tenho esse outro aqui que o pessoal, alguns chamam de infravermelho, outros chamam de a laser, enfim. Mas coloquei ele aqui para fazer a leitura. Pronto, esse aqui é o da Unity. Então, o que é que vai ser feito aqui? A pasta térmica ainda não foi trocada. Eu vou ligar a mesa, vou fechar ela, é óbvio. E vou aguardar ela chegar numa temperatura em que ela estabilize a temperatura natural dela. E vou salvar, vou anotar aqui. Depois eu irei fazer uma medida de que forma? Eu irei ligar essa ventoinha, esse cooler. Ele não está ligado na placa, tá? Na fonte interna. Ele está ligado numa fonte de bancada onde eu consigo controlar melhor a rotação. E vou fazer esse teste sem os filtros. Tá ok? Existe um filtro de ar apropriado que alguns equipamentos usam, porém eu achei ele muito aberto. Depois eu vou mostrar. E eu vou usar uma espuma que eu fiz aqui para colocar em uma caixa aqui. E ela é mais fechada, tá? Bem mais fechada. Então a poeira que entrar aqui, independente do equipamento ter o cooler interno ou não, de certa forma, mesmo como na posição exaustor, ele vai puxar uma poeira para dentro do equipamento. Até porque já dá para se notar que o equipamento nem a ventoinha foi instalada ainda, mas a poeira ela acaba entrando dentro do equipamento, mesmo sem a ventoinha. Então o que é que vai ser feito? Eu vou fazer esse teste. Depois eu vou observar a diferença de temperatura interna com a adição desse cooler. Evidentemente vai baixar, lembrando, tá? Sempre na posição exaustor e uma rotação que não seja muito alta. Depois eu irei colocar os filtros e fazer novamente uma leitura da temperatura da mesa, para me ver como o filtro está se comportando ali na exaustão. Se ele está atrapalhando, evidentemente deve atrapalhar, mas eu não desejo que seja muito. A ideia do filtro é evitar que entre poeira, e a poeira que vai entrar vai ser aquela bem minúscula mesmo, né? E eu já passei para o cliente que com 6 meses ele traga para me fazer uma análise, e depois com 1 ano. Vai depender do ambiente, né, onde você usa. Se você usa a mesa de som num ambiente muito contaminado de poeira, então você vai precisar fazer uma manutenção periódica. Felizmente é necessário, independente de se está com a ventoinha ou não, mas é o recomendado, é fazer a manutenção periódica. Então vou ligar a mesa, vou aguardar ela chegar à temperatura dela, enquanto a mesa aquece, para me medir a temperatura. Vou mostrar aqui para vocês, pelo menos é o que eu tenho aqui disponível, os dois tipos de espuma. Essa daqui ela é bem aberta, tá? Na minha opinião ela é mais indicada para amplificadores. Já essa daqui foi uma espuma que eu fiz, ela é bem fechada. A gente pode observar, coloquei um telefone aqui com a lanterna ligada.
Dá para observar que o nível de luminosidade que ela deixa passar é muito pouco, então vai ser bem mais difícil a poeira passar aqui também. Já no caso dessa outra, a gente observa que não tem muita eficiência. Então, até uma limpeza só dessa espuma, temporariamente, você já faz a limpeza da mesa toda, né? Se você fizer uma limpeza dessa espuma antes que comece a realmente entrar dentro da mesa, apesar de que entra de todo jeito, mas ele vai proteger ainda mais seu equipamento. A mesa está aquecendo ainda, tá? Nós vamos em 40 graus, ela está fechada, mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Liguei agora há pouco, faz alguns minutos, mas vamos aguardar. Ela está numa altura aqui, simulando um case com espaçamento. Voltando aqui para acompanhar a temperatura da mesa de som. Como já dá para perceber, há uma diferença entre os dois medidores, porém ambos estão funcionando. A mesa de som, ela está numa altura elevada da bancada, tá? Pois deve ser respeitado uma altura mínima para que possa circular nas laterais da mesa. A parte inferior também possui uma abertura desse mesmo tamanho, para que a mesa de som possa ser esfriada mais com facilidade. Então você deve ter um case que tem essa abertura, ou então você deve respeitar um espaço para que possa circular o ar por esses locais. Também há outra lateral ali, mas isso não vem ao caso, ela está liberada também. A mesa já está há algum tempo ligada, tá? Tive que colocar a músicazinha de fundo, pois tem um barulho externo que já atrapalhou o vídeo algumas vezes. Mas vamos ao que interessa. Irei ligar agora o cooler lateral, tá ok? Ligar a fonte, tá com alimentação externa. Vou acionar. A mesa de som, ela parou nessa temperatura, ela vem aquecendo muito pouco. Lembrando que também tem a diferença de temperatura do ambiente, querendo ou não muda. Ele acaba dando uma certa diferença, não muito grande, mas vamos acompanhar aqui. A mesa já está, a temperatura já está baixando. Como dá para observar que estava marcando 50,6. Já está caindo. Vou fazer uma pausa e vamos aguardar e ver quantos graus aqui eu consigo reduzir sem a espuma. Depois eu vou colocar a espuma para a gente ver a eficiência. Tá caindo, é lento, tá? A temperatura interna é muito alta e a rotação do cooler não é muito grande. E não deve ser também muito grande. Voltando aqui, já se passaram alguns minutos. A temperatura já estabilizou. Nesse sensor ficou uma média de 39,5,6 graus. E nesse da Ikari ficou entre 36 e 37 graus. Lembrando que há uma pequena diferença. Pode haver uma pequena diferença devido à temperatura do ambiente. Mas o cooler se mostrou eficiente. Vou colocar as espumas agora e fazer novamente o teste. Aguardar a mesa aquecer. Depois eu vou ver como o cooler se comporta fazendo a retirada dessa temperatura que está em excesso. Pronto, pessoal, já coloquei os filtros. Já estão bem fixados no local. Inclusive dessa parte também, da parte superior. Agora eu vou fechar. Vou observar novamente a temperatura inicial. E assim que a mesa chegar na temperatura que ela se mantém mais estável, eu irei ligar a ventoinha para a gente acompanhar e ver como o filtro se comporta
se ele atrapalha na exaustão da temperatura interna. Medida aqui a temperatura inicial. Só em colocar a tampa, os sensores já esquentaram um pouco. O ambiente aqui está mais frio, tá? Já está chegando aqui a noite. E irei ligar agora a mesa, aguardar o aquecimento e depois testar a exaustão. Aguardar para ver se os filtros vão atrapalhar o funcionamento do cooler. Pronto, pessoal, a temperatura da mesa chegou a estabilizar aqui entre 50.1.2.3 por aí. Depois que eu coloquei a espuma, evidentemente ela aqueceu mais um pouco. A ventoinha ainda está desligada. Porém, eu estou falando isso porque também deve se considerar a temperatura do ambiente, que aqui caiu mais um pouco. Então, mas ela está com a temperatura estabilizada aqui, variando um pouco. E o multímetro, como eu falei anteriormente, ele estava com problema, né, no sensor, mas como eu desmontei a mesa para fazer a colocação das espumas, o sensor aparentemente voltou a funcionar normal, né? Tá bem parecido com o outro. Enfim, agora eu vou ligar a ventoinha, aguardar um pouco para ver se atrapalhou muito a exaustão do calor interno. Agora vamos aguardar. Pronto, pessoal, voltamos aqui e pelo que tudo indica, o sistema tá ok. O exaustor tá funcionando direitinho, reduziu aí uma temperatura considerável, bacana, algo em torno de 10 graus. E show de bola. Agora vou fazer a parte da instalação, conector. Vou fazer mais uma análise interna, mas aparentemente tá tudo ok. A espuma não atrapalhou a exaustão, e se atrapalhou foi muito pouca. E o funcionamento aparentemente está ok. Vou pedir para o cliente, durante o uso, observar se está juntando alguma poeira em algum conector, porque como o filtro dificulta um pouco a passagem do ar, né? Porque não tem como ele aberto e com filtro não tem como comparar. Pode ser que ele esteja drenando ar pelas laterais, né? A parte do USB, HDMI, e pode entrar alguma poeirazinha ali. Vou pedir para o cliente deixar em observação aí por um bom tempo, mas aparentemente funcionou. Vou dar uma pausazinha aqui. O cooler tá ali, tá girando, tá funcionando. As espumas no lugar. Só em mexer no fio, com observação, tá? 36.8. E porque abri também, né? Esse sensor aqui já mudou. Então, mas tá ok. Tá ok, tá funcionando 100%. Deu uma reduzida legal. Não é muito rápido, tá? É na mesma proporção que a mesa aquece. Pelo que eu identifiquei aqui o tempo, a mesma proporção que a mesa demorou para atingir uma temperatura alta, o cooler demorou um tempo parecido para fazer essa redução. Então tá bacana, mesmo com a mesa ligada, né? Mesmo com a mesa ligada, o cooler foi acionado e ele conseguiu drenar algo em torno, acredito que até um pouco superior a 10 graus. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Cuidado com a rotação do cooler, tá? A rotação do cooler não pode ser muito alta. A espuma, uma espumazinha bacana que realmente proteja
e manutenção periódica. Vou desmontar para fazer a troca da pasta térmica daquela parte ali. E é isso aí. Obrigado a todos. Se esse vídeo ajudou, matou sua curiosidade, deixe seu like, compartilhe aí com um amigo que talvez esteja querendo fazer a exaustão e não faça ideia do que fazer. Talvez esse vídeo aqui ajude eles, tá? Então é isso aí. Sempre que possível, vou estar postando conteúdo desse tipo aqui para fortalecer aí nosso canal. Deixe seu like, se inscreva. Valeu a todos.